gravando aula de Guayaquil, terça-feira, Yom Shishi. Nós temos, primeiro, Mussar, o tema, continuação do tema anterior, do Gnai, como não é positivo a pessoa se envolver em tristeza. Ele traz aqui o seguinte: nossos sábios declararam que Deus não repousa sua presença divina e, consequentemente, a profecia, quando a pessoa está envolvida em tristeza. Assim encontramos Malachim Beit, os profetas, para poderem profetizar, os mesmos tocavam instrumentação musical ou tocavam na frente deles, para eles ficarem felizes e assim poderem receber a profecia. Por exemplo, a mitzvah, que é praticada todo dia, 3 vezes, a oração, está escrito: Ivdet Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. E diz o Talmud, o Ta'anit, Eis o avodah shebalev, qual é o serviço a Deus que envolve o coração? É a oração. Nós encontramos também na Masechet Brachot o fato de que um rabino conhecido, Rabba, estava muito alegre, muito feliz, no que o sobrinho dele, um outro sábio muito conhecido, o Abaye, chamou a atenção dele e falou: talvez isso não seria correto, estar envolvido em tal alegria. O que o tio Rabba respondeu: Ana tfilim manachna, eu estou com tfilim na cabeça, no braço, e o tfilim me protege de eu não sair da alegria correta para uma frivolidade, para uma alegria ruim. E ao contrário, a minha alegria, ela se torna maior pelo fato de eu estar cumprindo a mitzvah de Hashem de Tfilim. Tem uma outra citação, Rabrona, que ele apoiou, ele fez uma sequência de louvor a Deus, do Shema, na parte da manhã, terminando com Gaal Israel, Deus redime o povo de Israel, e imediatamente ingressou na Tfilah da Amidah, e ele ficou tão feliz que ele conseguiu fazer isso, que a alegria dele se estendeu durante todo o dia. E tem também um outro episódio citado no Talmud, que um rabino caminhava na rua com um rosto radiante, quando uma senhora romana viu isso e perguntou a ele: a sua alegria é tão grande, é sinal que você teve algum lucro inesperado. O rabino falou: não, não foi isso. A ideia era que a alegria que vinha na forma do rosto radiante do rabino tinha a ver com o estudo da Torá. De qualquer forma, nós vemos com isso como a pessoa tem que estar muito alegre, no sentido de que Deus, na sua imensa bondade, perdoa a pessoa, mesmo quando a pessoa cometeu algum pecado grave. Como a gente fala
na Parashat Kitissá, Yud Gimel Midot Rachamim, 13 atributos de misericórdia, Hashem, Hashem. Deus é misericordioso com a pessoa antes do pecado, e a mesma situação, apesar da pessoa ter pecado e ter se arrependido, Deus acolhe a pessoa muito especialmente, apesar de ele ter cometido o pecado. Podíamos pensar que Deus guardaria, vamos dizer, entre aspas, uma certa mágoa da pessoa, e fala que não. Nas leis, nós estamos vendo as leis de Kriyat Shema, e que toda mitzvah da Torá ou da lei dos sábios cabe uma brachá anterior, para destacar que nós não fazemos essa mitzvah por nosso interesse pessoal, porque nós assim desejamos, e sim, Deus nos santificou através dessa mitzvah, e essa mitzvah é um reconhecimento de algo que Deus gostaria que praticássemos. No entanto, o Shema, diferente de outras mitzvot, ele não tem somente uma bênção anterior à mitzvah, e a bênção, na verdade, do Shema, ela não tem a mesma linha, o mesmo nusach, a mesma declaração de outras mitzvot, Asher Kiddushanu b'mitzvotav etzivanu, que Deus nos santificou nas suas mitzvot, nos ordenando tal e tal coisa. No Shema nós não temos essa bênção. O que nós temos são 7 bênçãos diárias. Sabemos que temos Shema da noite, 4 bênçãos, 2 antes e depois, e temos o Shema da manhã, acompanhado de 2 bênçãos anteriores e uma depois, uma posterior. O Talmud pergunta que, apesar de que a Mishnah de Brachot primeiro comentou o horário do Shema da noite, na segunda Mishnah o horário do Shema de dia. E quando fala do tema de Brachot, das bênçãos, a Mishnah foca primeiro as bênçãos em relação ao Shema da manhã. Então ele fala que o Shema da noite venha antes, a coisa se encaixa por 2 motivos. Primeiro, está escrito o Veshor Vecha Uvukumecha, ao deitar e ao levantar, quer dizer, o ênfase é primeiro estudarmos o Shema da noite, ao deitarmos, e depois o Shema de dia. E a outra fonte, na criação do mundo, vai Erev, vai Boker, Yom Echad. E foi noite, foi dia, um dia da criação. Se é assim, então, as bênçãos do Shema também deveriam seguir o mesmo roteiro. Ou seja, primeiro estudarmos as bênçãos do Shema da noite, depois as bênçãos do Shema de dia. Responde o Talmud, realmente, primeiro eu tratei do Shema da noite, depois do dia. Mas já que eu estou falando no Shema do dia, aproveito o caminho e já emendo e já trago os temas das bênçãos do Shema do dia, para depois voltar e ensinar as bênçãos do Shema da noite. Então, nós temos o seguinte, no Shema de dia, o Shema é acompanhado de 2 bênçãos anteriores e uma posterior. A primeira bênção do Shema de dia é uma bênção longa, destaca como Deus atua
no mundo, no universo, junto aos astros celestes, junto ao clima, enfim, atuação divina constante. Isso gera louvor a Deus em todo o universo, inclusive da parte dos anjos. E aí nós falamos o que chamamos isso de Kedushat Yotzer, a santificação de Deus relacionada à bênção do Yotzer, do Shema. Segundo o Zohar HaKadosh, essa Kedushá deve ser dita na presença do minyan, com um público, com 10 pessoas, enfim, um quórum mínimo. Mas pela Halachá, podemos sim dizermos a mesma quando, por alguma dificuldade, não nos encontramos rezando com o público, desde que pensemos que essa afirmação da Kedushá dos anjos é feita como uma leitura, é feita como é relatada no Tanakh. De qualquer forma, nós vemos disso que, preferencialmente, devemos fazer esse trecho junto ao minyan. A segunda bênção anterior ao Shema, a Ahavat Olam, há quem fale, em vez de Ahavat Olam, Avarabá, amor eterno. Deus nos amou, e como explicam os livros sagrados, como Tânia, é como um rei poderoso, importante. Ele vê um sujeito maltrapilho na rua, deitado, dentro da lama, dentro da sujeira, sem ter o que comer. O rei se dirige a ele, tira ele da lama, traz ele junto ao rei, leva para o palácio, dá um banho nele completo, troca suas vestes, dá depois uma grande riqueza para ele, a sua filha para ele desposar, e pede para todos do reino honrar essa pessoa. Então, consequentemente, essa pessoa estará muito, muito agradecida a esse rei e não será capaz de fazer algo diferente da vontade do rei. Nós também, no Shema, não é apenas falarmos, declararmos que acreditamos em Deus, que Deus é único, mas é chegarmos, durante a leitura do Shema, ao conceito de amor a Deus. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, com todo o teu coração, como explicam nossos sábios. O amor teu para com Deus tem que ser superior a teu amor em relação às pessoas que você mais gosta, família, enfim, filhos, netos, amigos. Bechol nafshecha, esse amor tem que superar até a barreira da tua vida, se for necessário, Chas v'Chalila. Bechol meodecha, em qualquer situação da vida, inclusive aquela pessoa que é beneficiada no sentido de ter muito sucesso financeiro, ou outro que não tem tanto sucesso financeiro, não importa a situação de vida que a pessoa se encontre, tem que amar a Deus. Então, para atingir o sentido verdadeiro dessa brachá, a pessoa tem que ter subsídios, o que seria as duas bênçãos anteriores ao Shema. A bênção posterior ao Shema é uma só, da manhã, termina com Gal Israel, é a chamada Emet Beyassiv. Tudo isso que a pessoa declarou é verdade, e é uma coisa firme e resoluta, e termina com Gal Israel, com o louvor da redenção.
Imediatamente após essa bênção, ele deve ingressar na Amidá, na oração da manhã, aproveitando que os portões do céu se abriram diante do seu louvor a Deus especial. Então, essas são as bênçãos praticadas no Shema da manhã. O Shema da noite, ele vem acompanhado de duas bênçãos anteriores e duas posteriores. A primeira, a Mari Varavim, de novo destaca a interferência, como Deus move e mexe com o mundo, mudando dia para noite, noite para dia, enfim, atuante em relação a todos os astros celestes. A segunda bênção, a Ahavat Olam Ahavtanu, o amor eterno que nós temos para com Deus. E aí, na verdade, o ênfase está no Be'ahavta, amarás a teu Deus, com a mesma ideia citada em relação ao Shema da manhã. Duas bênçãos posteriores ao Shema. A primeira, Emet Bemuná, é verdade e temos fé, tudo isso que estamos declarando. A ideia é que a noite simboliza a Galut, a diáspora, as situações difíceis que o povo de Israel se vê envolvido, e nem sempre ele consegue contemplar ou reconhecer os milagres de Deus. Como falamos nos Salmos, Ototenu Lorainu, nós não vimos milagres, coisas maravilhosas relatadas no Tanar, que ocorreram com nossos antepassados. E mesmo assim, temos fé em Deus, que Deus manda e nos protege, inclusive realiza milagres conosco, como diz no Talmud Shabbat, em Balanés Makir Benissol. A pessoa que é presenteada por Deus em milagre, nem sempre consegue reconhecer. Já de dia, simboliza a época da Geulah, da redenção. Então, por isso, não é emuná, é chesed, é reconhecimento da bondade divina. A segunda bênção, posterior ao Shema, Ashkivenu, que, como diz o Talmud, é complemento da brachá, primeira brachá anterior ao Shema, posterior ao Shema, que é a brachá de Gal Israel, já que Ashkivenu também representa a Geulah. Só que a redenção que pedimos a Deus para momentos da nossa vida. Ou seja, pequenas redenções, pequenos milagres, para Deus estar atuante junto a nós e nos protegemos. O fato é, se nós verificarmos, temos de fato 7 bênçãos diárias ligadas ao Shema. De manhã, 2 anterior e 1 posterior, e à noite, 2 anterior e 2 posterior. O que importa, de novo, essas bênçãos, por não citarmos Asher Kidishanu Bemitzvotav, Deus nos santificou para fazermos a leitura do Shema, em caso especial, podemos fazer as mesmas desvinculada do Shema. O que quer dizer isso? Vamos supor que a pessoa foi para uma sinagoga, como agora, a época do horário de verão, está acabando hoje, e o público está rezando a reza da noite antes de escurecer. Nós sabemos que o Shema tem que ser feito quando escureceu, quando teve a saída das estrelas. Então,
ele aproveita, fala o Shema com as brachot, junto ao público, faz a Tfilat Shmona Esrei, Amidah, e depois, quando escurecer, ele vai repetir o Shema, pensando em fazer a mitzvah, os 3 trechinhos do Shema, mas não será necessário ele repetir as bênçãos do Shema que foram ditas junto à Tfilah do público. Então, as brachot que foram ditas antes do horário, para poder rezar junto com o público, elas valeram e ele só vai precisar repetir o Shema após escurecer.